Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou resolver um exercício sobre geometria analítica que trata sobre equação geral da reta ou equação da reta. O enunciado é o seguinte: determine a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Para você determinar a equação geral da reta, a gente vai ter que ter 3 pontos. Só que no enunciado do exercício só está sendo informado 2 pontos. O terceiro ponto que a gente vai utilizar, a gente pode colocar um nome qualquer para o ponto, né? Pode chamar de ponto P, pode chamar de ponto C, né? Porque a gente tem o A e B. Então o nome do ponto a gente determina, a gente coloca o ponto que a gente quiser. As coordenadas desse ponto a gente vai chamar de x e y, tá? Então vamos chamar esse ponto de P e as coordenadas vão ser x e y. Bem, agora sim, a gente tem 3 pontos. Para a gente determinar a equação da reta, a gente vai usar a condição de alinhamento de 3 pontos. Tá, mas o que significa isso? Significa que você vai ter que calcular o determinante dos pontos formado, calcular o determinante desses pontos aqui, ó, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Abrimos a barra, né? Porque a barra significa determinante. Colocamos um ponto embaixo do outro, tá? Um ponto embaixo do outro. Ó. Menos 1 e 4. 2 e menos 3. X e Y. Lembrando que a ordem desses pontos não importa. Tá? Você pode começar pelo A primeiro, ou pelo B, ou pelo o terceiro ponto, né, que depende do nome dele, não importa. A terceira coluna sempre vai ser 1, formada pelo algarismo 1. Então aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Bem, temos aqui uma matriz de terceira ordem, tá? Então vamos usar agora, para achar o determinante, a regra de Sarros, ou de Sarri. Bem, analisando aqui essa matriz, a gente percebe que temos aqui, ó, uma diagonal principal e uma diagonal secundária, beleza? Bem, para a gente usar a regra de Sarri, a gente vai repetir novamente os pontos um embaixo do outro. Então, a gente vai pôr aqui o ponto A, o ponto B e o ponto P. Fechamos o determinante e colocamos igual a 0. Tá? Por que igual a 0? Porque a equação geral da reta, ela vai ter o seguinte formato. AX mais BY mais C igual a 0. Essa é o formato da equação que passa pelos pontos A e B. Então sempre vai ter que ser igual a 0. Bem, como eu falei no início, a gente tem aqui, ó, uma diagonal principal. Então vamos multiplicar os elementos dessa diagonal. Então vamos fazer aqui, ó, essa multiplicação aqui, ó. Multiplicando vai dar 3. Bem, percebemos que temos mais 2 diagonais que têm o mesmo sentido da diagonal principal, que vai ser essa aqui e também essa aqui, ó. Elas não são chamadas de diagonais principais, mas elas estão na mesma posição, né, no mesmo sentido do que a diagonal principal. Então vamos multiplicar os seus elementos. Multiplicando aqui vai dar 4x. E multiplicando aqui vai dar 2y.
Beleza. No início do vídeo, eu tinha mostrado que a gente também vai ter uma diagonal secundária. Então, vamos multiplicar os seus elementos. Então, multiplicando aqui, ó, vai dar menos 3x. Só que, utilizando a regra de Sarri, ou de Sarros, quando você multiplica os elementos da diagonal secundária, você faz a multiplicação normal e aí você troca o sinal para colocar aqui. Então aqui deu menos 3x. Aí você coloca aqui mais 3x. Verificamos também que temos mais duas diagonais que estão na mesma posição do que a diagonal secundária, que é essa aqui e também essa, ó. Só que elas não são diagonais secundárias, elas estão na mesma posição do que a diagonal secundária, né? Porque uma matriz de terceira ordem só tem uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Quando a gente aplica a regra de Sarros, aí a gente consegue enxergar três diagonais que estão no mesmo sentido da principal e três diagonais que estão no mesmo sentido da secundária. Então vamos multiplicar as outras duas aqui. Ó, multiplicando aqui, ó, vai dar menos 1y. Então a gente coloca mais 1y. Lembrando que esse 1 não tem necessidade. Multiplicando aqui, ó, vai dar mais 8. Então a gente coloca menos 8. E aí coloca igual a zero. Vamos agora reduzir os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São aqueles que têm a mesma parte literal. Ou seja, que têm a mesma letra. Então vamos pegar aqui, ó. 4x mais 3x, 7x. 2y mais 1y vai dar 3y. E esse 3 menos 8 repete o sinal do maior e diminui. Vai dar menos 5 igual a zero. Então essa aqui vai ser a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Lembrando que nessa equação aqui, ó, o coeficiente A é o 7, o coeficiente B é o 3 e o coeficiente C é o menos 5. Muito obrigado.